Olá, como anda a sua autoestima? Antes de me responder essa pergunta, vamos lembrar uma coisa, que a autoestima ela é formada por 4 elementos, 4 pilares. Quais são esses elementos? A autoimagem, o autoconceito, a autoeficácia e o autorreforço. O que significa cada um deles? O primeiro item que eu falei foi a autoimagem. A autoimagem é o que a gente geralmente mais associa com autoestima, que é como a gente vê, entende, valora a nossa aparência física. Ou seja, como você vê a sua aparência física, o seu corpo, o seu cabelo, o seu rosto, os seus olhos, a sua boca, cada elemento do seu corpo, a sua estética. Como que você vê isso? Você se acha uma pessoa bonita? Você não se acha bonita? Você gosta do seu cabelo? Gosta do seu corpo? Então, o primeiro item da autoestima, que geralmente a gente associa como se fosse só isso, a autoestima, a gente vê muito esse erro, se refere à nossa aparência física. Mas a autoestima não é só isso, não é só a aparência física. Ela também envolve uma coisa chamada autoconceito. O autoconceito, o que ele significa? É um outro ponto que às vezes quando a gente pensa em autoestima, a gente também costuma lembrar. É como eu me vejo, né? Como eu vejo a minha capacidade. Então, se eu me vejo uma pessoa inteligente, se eu me vejo uma pessoa esperta, se eu me vejo uma pessoa que tem autonomia, se eu me vejo como uma pessoa esforçada, capaz. Então, é como eu entendo as minhas ações, as minhas habilidades. Então, o autoconceito está muito relacionado com a forma como eu vejo as minhas habilidades. Mas aí nós temos mais 2 elementos. E esses 2 elementos, eles são muito importantes na formação da nossa autoestima. O terceiro elemento que eu quero trazer para você é o autorreforço. O que isso significa? Significa reconhecer as suas vitórias, as suas coisas boas. Então é quando no dia a dia você consegue fazer uma coisa boa e você se premia ou se elogia, reconhece mesmo aquilo como positivo. E é um caso que é muito comum acontecer, uma pessoa que faz uma coisa muito bem, sei lá, um doce muito bem. Vamos pensar em umas coisas do cotidiano, porque a autoestima está em todos os lugares, inclusive no nosso cotidiano. Então ela fez um doce muito bem, e aí as pessoas vão lá e elogiam, e ela fala assim: ah, mas todo mundo faz. Qualquer um consegue fazer. Você já deve ter visto, ouvido alguém falar assim, ou você mesmo já ouviu isso. Quando a gente fala, todo mundo faz, a gente desmerece aquilo que a gente fez, né? Então, o autorreforço, ele trabalha essa questão de eu reconhecer as coisas positivas que eu faço. Observe, né? Muitas pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, tendem a reconhecer muito quando os resultados são negativos. Então, a pessoa, ela não conseguiu alcançar determinado projeto, determinada meta, alguma coisa que ela tinha como proposta e não deu certo, e aí ela se sente mal, se sente triste, e a gente se sente mesmo, né? Quando algo sai o contrário do que a gente esperava. E ela reconhece muito quando as coisas dão errado, mas quando as coisas dão certo, não comemora, não fica feliz. É como se fosse qualquer um faz, isso não fiz mais do que minha obrigação, né? Coisas que a gente aprendeu aí também, ouvindo e lidando com outras pessoas, principalmente na nossa infância. Mas vamos lá, né? A gente já vai voltar nessa parte aí de como a gente aprendeu a lidar com a nossa autoestima. O quarto item, que ele é um item extremamente importante na formação da autoestima, é a autoeficácia. E a autoeficácia, ela é também o grande pulo do gato para a gente melhorar a nossa autoestima. A autoeficácia é eu acreditar que eu vou conseguir fazer algo, né? É eu acreditar que em mim mesmo, eu acreditar que eu vou dar conta. Então, quando eu me lanço num projeto novo e eu tenho a autoeficácia, eu acredito que aquilo que eu estou fazendo vai me dar frutos positivos. Eu acredito em mim, eu acredito que aquilo que eu faço ele vai ser bom.
E eu também acredito que se em algum momento não der certo isso que eu estou fazendo, eu tenho força e eu consigo, eu tenho autonomia, eu tenho tantas habilidades para que eu possa retomar o projeto, fazer algo diferente e mudar o rumo e continuar seguindo a minha jornada, né? Então a autoeficácia é eu acreditar nessa minha habilidade de fazer as coisas. E por que a autoeficácia é o grande pulo do gato na construção da nossa autoestima? Porque todos os nossos elementos a gente constrói fazendo. É tanto a autoeficácia quanto o autorreforço, né? A gente constrói fazendo. Os dois juntos, eles são extremamente importantes. Então, se eu fico esperando eu saber e eu entender e eu perceber que eu sou inteligente para tomar uma determinada iniciativa e fazer algo, provavelmente eu não vou fazer, né? Porque eu só vou ter certeza de que eu sou inteligente e capaz de fazer uma determinada coisa a hora que eu estiver naquele momento fazendo, né? Ou após, inclusive. Então, primeiro eu tenho que ter essa ousadia. A autoeficácia é uma ousadia mesmo, né? De eu acredito naquilo que eu faço e eu vou, né? Então, o primeiro passo eu tenho que ir. E aí, enquanto eu estou indo, eu vou verificando, olha, eu preciso melhorar isso, olha, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu não sabia que eu ia conseguir fazer tão bem, mas olha que legal, tá dando certo, né? Então, a autoeficácia, ela é essa questão da minha segurança em mim, essa segurança que eu tenho naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. E aí, conforme eu vou fazendo e eu vou ousando e eu vou vivendo, inclusive, eu vou me descobrindo e redescobrindo. E conforme eu vou, e ela é associada a auto-reforço, conforme eu vou reconhecendo tudo isso que eu tenho feito de positivo, de bom, eu começo a construir melhor a minha autoestima e a minha visão sobre mim. Consegue entender? Então, primeiro eu preciso ter essa ousadia, a autoeficácia de ir, né? Ir com medo, ir e fazer. E conforme eu for fazendo, eu ter esse olhar de amorosidade e esse olhar de reconhecimento para comigo, para que conforme eu for fazendo as coisas, eu vá admitindo aquilo que eu faço de positivo. E quando eu encontro uma coisa negativa, né, associado minha autoeficácia com o auto-reforço, quando eu lido com alguma característica negativa ou com algo que eu fiz que não deu certo, com um erro, com uma falha, eu falo, agora eu vou aprender com isso e vou fazer diferente, né? Então, a gente quando discute a autoestima, a gente fala muito sobre a autoimagem e um pouco ainda a gente fala sobre o autoconceito, mas dificilmente a gente fala sobre a autoeficácia e o auto-reforço, que são os dois juntos que nos ajudam a construir a nossa visão sobre nós mesmos. E por que às vezes é tão difícil a gente desconstruir isso? Porque a maioria da nossa visão sobre nós foi construída desde que a gente era pititico, desde que a gente era criança, a partir da convivência com outras pessoas, principalmente os nossos cuidadores, né? Pais, avós, tios, professores. E conforme eles expressavam informações a nosso respeito, informações sobre as nossas habilidades, os nossos valores, a gente foi incutindo isso na nossa mente e nos programando para ver isso. Então, para a gente conseguir mudar muitas dessas coisas, é importante a gente também confrontar algumas ações, algumas visões, algumas falas que nós recebemos durante a nossa vida e a nossa infância. Mas isso a gente vai trabalhar melhor no nosso curso, no curso chamado Se Eu Fosse Diferente. O link está aí disponível para você fazer a sua inscrição se você quiser. Seria uma alegria muito grande ter você nesse momento, da gente trabalhar algo tão importante que é a nossa autoestima, né? Que afinal de contas, a autoestima é o que nos dá essa ousadia de ir para a vida, ir atrás dos nossos objetivos, ir atrás dos nossos sonhos. Sem uma autoestima saudável, a gente se encolhe, a gente se esconde
e a gente acaba vivendo muitas vezes frustrado, né? Porque aquilo que a gente deseja, a gente acaba tendo medo de ir e de ir atrás, né? Então, venha comigo nessa jornada de fazer esse curso, tá com um preço super especial nesse momento. Não sei quanto tempo vai durar esse preço, mas tá um preço super acessível para que todo mundo possa participar, para que todas as pessoas que tiverem interesse possam ser abençoadas a partir desse novo conhecimento, de um conhecimento que realmente liberta, tá bom? Aguardo você, o link tá aí disponível, é só você clicar no link e vem comigo pra gente conversar melhor, tá bom? Um beijo grande e te vejo lá no curso.